Você achou que eu ia parar de usar camisa de time só porque eu fui... Você achou errado, parceiro, porque aqui vai ter camisa de time sim, e não tem ninguém que vai dizer pra mim que eu não posso usar camisa de time gravando meu podcast, tá entendendo? Achou errado, Bem-vindos otário. a mais um episódio da Sociedade da IA. Hoje, episódio 7, o despertar da força. A IA e a sua origem. A gente vai falar sobre como a IA chegou até aqui. A gente está até hoje, 6 episódios falando aí de IA. E o que diabos é IA? De onde é que surgiu isso? Por que é que isso existe? A gente vai hoje dar um contexto um pouco mais histórico para vocês, vai falar um pouco sobre esse diabo, de que diabo é isso de IA, de por que que o homem tem tanta fascinação assim por um computador que fala, que faz as coisas para ele. Então, hoje é o episódio 7, como a gente vem falando aqui. Episódio 7 é o episódio do Vai ou Racha. Grandes podcasts aí que morreram antes do episódio 7. Muitos potenciais podcasters que desistem antes de chegar ao episódio 7, mas não a gente. Assim como eu vou usar a camisa de time, eu também vou continuar gravando. Então, o episódio 7 vai ao ar e o episódio 8 vai ao ar também, porque eu não vou desistir desse podcast, não. A gente vai continuar gravando isso aqui. Como sempre, estou aqui com minha amiga Camila. Camila, dá um oi aí pra galera, diz o que você acha da minha introdução. Foi ótima a sua introdução. Exatamente isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como surgiu, o que é. A gente tem escutado vocês, os comentários, tem lido tudo. E alguns de vocês falaram que, vocês falam tanto IA, mas eu nem sei ainda o que é IA. Então vamos mudar isso hoje. E vamos falar um pouco aí sobre os primórdios da IA, como é que surgiu, como é que está evoluindo, consequentemente. Exatamente. E a gente vai começar realmente dos primórdios. A gente vai começar primeiro tentando entender por que se surgiu o conceito de uma inteligência artificial, de onde surgiu esse nome, por que a gente usa esse nome para falar sobre inteligência artificial. E assim, quem aqui é um ser humano, um ser vivo que cresceu, provavelmente já deve ter visto em diversas gerações os seus próprios filmes. Se você é mais velho, você deve ter visto filmes mais antigos. A gente que é uma idade nova, eu me sinto novíssimo, né? Também vimos alguns filmes, né? E a geração mais nova aí também deve viver vendo filme e agora está vendo essa revolução da tecnologia. Sempre se falou em computadores que interagem com seres humanos, sempre se falaram em computadores que são inteligentes. Mas por quê? O homem tem essa fascínio, essa vontade de criar uma máquina, de criar a vida, essa vontade de brincar de Deus. É isso. E nesse podcast, a gente não permite que ninguém brinque de Deus. Então a gente vai falar aqui sobre como se desenvolveu o AI e como não tem nada de brincar de Deus nessa história. É só um computador mesmo que a gente digitou umas palavras lá e ele faz esse código pra gente. E hoje aí ele tá criando uns textos aí pra galera fazer tarefa de casa e ser plágio e o professor pega e aí você fica louco. O professor fica louco. O professor que se vira. A gente vai falar sobre isso, por sinal, no congresso mês que vem. Boa! Essa aqui é a minha introdução a esse congresso. Acho que a gente não tinha mencionado isso aqui. Tanto eu como Camila, a gente foi convidado para participar no congresso. Mês que vem a gente vai falar sobre a IA na educação. Mais detalhes a gente vai ficar postando na nossa página. A gente vai ficar falando com vocês lá pelo Instagram. E antes mesmo da gente continuar isso aqui, vou deixar já o recadinho. Segue a gente, curte esse vídeo. Se você tá aí no Spotify, segue a gente no Spotify, segue a gente no Amazon Music, segue a gente em todas as plataformas de podcast. A gente divulga o nosso feed de RSS. Tá, todas as nossas redes sociais estão por aí. Segue a gente, compartilha, interage com a gente, manda pergunta. A gente lê tudo, curte tudo, fala com as pessoas. Então, manda aí pra gente. E vou passar agora para Camila, que me proibiu, deixar claro que eu estou sendo censurado, tá? Camila me proibiu de introduzir ela da forma como eu gostaria de introduzi-la todas as vezes que eu passo a palavra para ela. Então, toda vez que eu passo a palavra para Camila, eu gostaria de lembrar do porquê que ela está aqui nesse podcast. Mas ela não se sente confortável e eu, como parceiro dela, que estava sendo me convidado a ser removido desse podcast, resolvi mudar essa ato, porque como eu já falei anteriormente, se ela falou, tá falado, então eu vou ter que aceitar o que ela disse. Não posso mais introduzi-la da forma como eu gostaria, então simplesmente vou passar a palavra para essa aleatória aí, que não sabe nada de IA, que vai falar pra gente de IA.
essa trouxa aí. É isso. Inclusive, ele sabe que sou eu que faço a última edição do. Eu que faço a última edição do podcast e uploado para o YouTube e tudo mais. E se ele falar alguma coisa que eu não gosto, eu só corto. Então, tem que ficar na linha. Censura! Brincadeiras à parte, vamos começar aí falando sobre a história da IA. Novamente, falando que isso aqui é para ser um podcast bem tranquilo, casual. Entendeu? A gente vai falar de uma forma que todo mundo entenda. Então, não é nosso objetivo aqui entrar nos pormenores de como as coisas acontecem lá no fundo do algoritmo. É mais para realmente dar uma noção geral e todo mundo estar na mesma página para os nossos futuros conteúdos. Então, vamos lá. A IA começou há muito tempo. Primeiro ponto. Apesar de estar explodindo agora com a história do ChatGPT, não é uma coisa nova, tá? IA surgiu aí, começou a surgir lá na década de 50. Então já faz uns bons anos que esse assunto aí está sendo estudado. Mas realmente deu um boom bem forte recentemente. Mas vamos falar, inclusive, sobre outros booms que aconteceram ao longo da história da IA. E a primeira vez assim que começou a se falar sobre inteligência artificial foi em 1950, num artigo que o Alan Turing. Ai, mano, tem um vídeo sobre o Turing. Tem um vídeo, ó, tem um filme sobre o Turing, não tem? Tem. Como é o nome do filme? Eu não me lembro. Eu sei que é com Benedict Cumberbatch. Esse! É um Esse filme é mó bom. maravilhoso. Aquele filme é muito bom. Eu não me lembro agora o nome do Esse filme é filme. muito Deixa eu bom. ver. Eu esqueci o nome também, mas é muito bom, procura aí. E, enfim, Alan Turing, ele publicou um artigo e inaugurou aí o conceito de inteligência artificial, que seriam, assim, máquinas aí inteligentes, e ele propôs um teste, o famoso teste de Turing, que uma máquina seria inteligente se ela passasse por esse teste. E, de forma bem simplificada, esse teste seria o quê? Se um humano conversa com uma máquina e não percebe que é uma máquina, ou seja, ele acha que está conversando com outro humano, aí essa máquina teria passado no teste de Turing. De forma bem simplificada, é isso. Você acha que o ChatGPT passou no teste de Turing? Ele Passou, hein? passou, né? E surgiu-se a ideia de mudar o teste de Turing. Eles acham que precisa ser Tem que mudar. aperfeiçoado a forma como ele é feito. É porque o set de perguntas, da forma como ele é feito, o ChatGPT realmente consegue criar respostas prontas, né? E você ficaria realmente na dúvida de se é uma pessoa ou não. Mas existem argumentos hoje que dizem que se precisa mudar o teste de Turing, aperfeiçoar. Eles não acreditam que o ChatGPT chegou na inteligência artificial geral, que eles chamam, né? Porque o que o teste de Turing quer provar é que um computador chegou ao nível humano, né? Que você acha que aquele computador é um ser humano, e na verdade a gente ainda sabe que não é. A gente só precisa mudar a forma como a gente avalia, a forma como ele foi desenvolvido. Um teste foi desenvolvido 80 anos atrás. Então, assim, É. precisa de uma atualização nos termos do contrato desse teste. E como a gente Mas estava Turing falando do é filme. chocado. Turing Ah, falando com o ChatGPT, meu Deus. meu Deus, Ele eu acho que era um sonho realizado acordou. para ele. Tem que fazer um vídeo, um filme novo, porque o filme que a gente tava falando é o jogo da imitação, né? O jogo Isso, da verdade. imitação era o jogo dele, então agora o filme dele. Então a gente tem que pegar uma versão nova do filme, vai ser Turing vindo para o futuro, interagindo com o ChatGPT e vendo como Ficando seria louco essa vida. e Esse ficando. aí seria basicamente o De Volta para o Futuro 2. Ou 3 ou 4, não sei quantos tem. Mas fica aí a ideia de roteiro de filme. Você que Fica fez aí. e descobriu aqui Dá essa o crédito ideia, pra gente. me dá o crédito aí, me dá um dinheiro, um royalties. Não aquele cheque de R$ 2, mas até esse eu tô aceitando. E aí, beleza, passamos aí em 1955. Houve uma conferência em Dartmouth, que é uma universidade americana. Americana? Ou é no Reino Unido? Eu acho que é no Reino Unido. Vamos checar rapidamente. Dartmouth University. New Hampshire É é, americana mesmo, né? nos Estados Unidos. É. Estava E correto, você aí, precisa ter mais tava confiança em correto. você, Pois Camila. é, não, eu só erro quando eu duvido de mim mesma. Isso mesmo. É, aí, em 1955, teve uma conferência em Dartmouth, uma universidade americana, que foi considerada aí um marco na inteligência artificial, onde um rapaz chamado John McCarthy, ele propôs o termo inteligência artificial pela primeira vez. E aí ele propôs também uma definição, que é a seguinte:
Ele diz que inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas o que é uma máquina inteligente, né? Porque eu acho que essa é a dificuldade. Porque até o próprio conceito de inteligência, ele não é uma coisa super fechada, né? Ele é um problema filosófico aí a ser debatido. Existem diversas definições de inteligência. Uma Formas. que eu ouvi. Oi? Diversas definições e formas de inteligência, E né? formas de inteligência, exatamente. Isso não conta a inteligência emocional, né? Enfim, tem várias formas de inteligência. Então é difícil mesmo definir. Uma definição que rola por aí seria a capacidade de tomar a melhor decisão possível a partir das informações disponíveis. É um conceito interessante. E, basicamente, é, formula aí esse problema da inteligência como um problema de processamento de dados. Isso eu acho interessante que para mim, essa definição ela cria outro problema. Que é tipo assim, Ah, como você define qual é a melhor alternativa possível para decisão. algo, né? Porque você pode, se você botar duas pessoas para conversar, elas vão ter três opiniões, no mínimo, ali, sobre o que é a melhor escolha para ser feita Sim. naquela situação. Então, se cria mais problemas do que se resolve, e como a gente aqui gosta de resolver problema, a gente A gente vai vai só ignorar essa. dizer que inteligência é isso aí, você define como você gostar, como você preferir. Basicamente, você define como preferir o que é inteligência. Se você acha que a máquina é inteligente ou não, fica aí a seu critério, a sua subjetividade. E vamos seguir em frente, que não é o escopo desse podcast definir o que é inteligência. Mas quem sabe um dia a gente faz um episódio especial sobre isso. E aí, isso foi em 55, né? Em 57 surgiu o chamado Perceptron. Isso também foi outro marco de inteligência artificial. O Perceptron, ele é tipo, nessa época começou a se tentar modelar o neurônio no computador. Isso seria uma versão computacional do que seria um neurônio. E esse Perceptron, ele foi o primeiro modelo aí de uma rede neural artificial, e ele aprendia também a reconhecer padrões em dados. É uma rede neural, mas é uma rede neural, basicamente, rede neural aqui é uma rede de neurônios, certo? E é uma rede neural simples que tinha só uma camada. Então, era um modelo ali bem simplificado, o povo estava começando a engatinhar. Era justamente nessa tentativa de, não se diria imitar, mas se inspirar na biologia do nosso cérebro e tentar fazer o que seria o equivalente ao neurônio no computador. Camila Então, ele fala, vai pegar. você fala Fala. como se fosse uma assim, era simplesinho, pequenininho, era um apartamento o negócio, né? O tamanho do equipamento era gigante e Não, é mas capaz o de produzir. Perceptron, ele não é um equipamento, ele é um modelo de rede neural. Mas para ele funcionar, ele Pra ele precisava funcionar. de uma estrutura que hoje a gente, no nosso telefone, ele É, ia sobrar capacidade de processar, mas que pois na é, época dele, ele precisava de toda uma estrutura para pra rodar. Era um rodar, né? negócio sensacional para a época, era um negócio excepcional para a época. E a E galera hypou também. achou Na que era época, assim, esse a hype revolução tá da acontecendo IA. a primeira vez. Vocês acham que é a primeira vez que tá acontecendo um hype de inteligência artificial? Não, A foi galera lá. hypou muito também aí nos anos 60. Mas ainda, tipo assim, era uma coisa que estava ali engatinhando e ficou um pouco estagnado depois que saiu, não tinha tantas aplicações assim. Mas basicamente, o que é essa rede neural? Ela vai receber um dado de entrada, ela vai fazer, vai rodar uma função em cima desses dados. Para cada dado, ela vai ter um peso que ela vai dar e vai rodar essa função e vai sair alguma coisa. De forma bem simplificada, é isso. E aí, isso foi 57, começamos aí a engatinhar e o próximo marco foi em 65. Então, foi aí uns 7 anos, 8 anos, sem muitos Novidades. fuzuês, sem Quando ele muitas novidades. saiu, ia ser o próximo. Agora vai, a gente vai até o infinito. E aí acabou que não foi, né? Demorou vários anos e nada. A lição de que quando a gente diz agora vai, ainda tem muita coisa para vir que a gente não sabe. Então, aprendendo aí com a história, acho que ainda vai avançar muito mais a inteligência artificial. E aí, em 65, lançaram um ELISA, um programa de computação chamado ELISA.
A Elisa era um programa de computação, como eu falei, de conversação, desculpa, que simulava uma terapeuta conversando com o seu paciente. Então a pessoa ia ali fazendo perguntas e a Elisa respondia. E as pessoas ficaram encantadas, achavam que estavam conversando com um terapeuta de verdade, entendeu? Maior boom, maior hype. E disse que teria sido a primeira máquina a passar no teste de Turing. Talvez. Aí pulamos para 85. Ó, 20 anos aí. Isso. De Elisa Não só. aconteceu muita coisa. E todo mundo, não, agora vai. Aí Isso. 20 Você anos. pegou um programa que conversava com as pessoas e aí você achou que não. Agora tá conversando já, pô, daqui a pouco tá andando por aí e fazendo. Surgiram várias versões da Elisa, de outras empresas e tudo mais, mas no fim das contas não tinha muito mais o que ser feito ali. Eles não tinham coisas que ainda eram muito necessárias para avançar a IA. Eu vou chegar lá e falar sobre por que agora a IA está andando com a passos mais largos. Mas diga aí. É. E aí, Lembrando que esses 20 anos aí de gap existiam, claro, pessoas estudando, coisas sendo implementadas, mas nada que realmente que a população ficasse tipo, ó, o que é isso? detalhes também, umas 5 ou 6 crises econômicas em diversas áreas do planeta Terra, mas Também nada que a gente tem isso. precisa tipo, se preocupar muito. É só, tipo, tava tentando, Até né? estava aí tentando. Aí em 85 começa o desenvolvimento do Deep Blue, que foi um computador criado especificamente para jogar xadrez pela IBM. Ele começou a ser desenvolvido ali em 85 e ele tinha capacidade para analisar 100 milhões de posições por segundo. Foi também fantástico. E assim, culturalmente o xadrez era ali, né, tido por muita gente como uma prova da superioridade intelectual do ser humano e tudo mais. Então, causou um rebuliço quando o computador conseguiu jogar com o ser humano. A IBM convidou Kasparov para jogar contra a máquina deles. E aí, em 96, Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez da época, ganhou da máquina de 3-1. E eles disseram, não, não vai ficar assim. No ano seguinte, teve uma revanche. E aí, em 97, a máquina ganha do Kasparov. E aí, né? Isso. Outro hype. Meu Deus, é o fim do mundo. As máquinas agora são mais inteligentes que a gente. Confusão, gritaria. Muito bom. E assim, pô, para as pessoas da época, né, o computador ainda era uma coisa relativamente nova, né? Hoje a gente tem como a coisa mais natural do mundo, tem computador em todo canto. Graças à Apple a gente tem computador na palma da nossa mão, a gente leva para todos os lugares com a gente. A Apple desenvolveu o que a gente chama de smartphone hoje. Antes eram computadores de mesa, e estavam começando a se tornar algo mais popular, né? Nos anos 90 ali, foi quando o computador começou a se tornar algo mais popular de se ter em casas, não tanto ainda no Brasil, o Brasil ainda demorou um pouco, eu nem me lembro quando foi, acho que foi nos anos 2000 que eu consegui o meu primeiro computador na minha casa, assim. Eu lembro que eu usava muito na casa dos meus tios, e o computador era algo meio que não era assim conhecido por todo mundo. Não era todo mundo que conseguia simplesmente sentar, ligar e usar. Não era simples como hoje. Hoje você bota uma criança lá, solta ela na frente do computador, quando você vai ver ela tá jogando Roblox já. Você nem sabe como é que foi parar ali, e o Roblox já tá jogando lá, e é isso. Mas antigamente não era tão intuitivo, não era tão simples, não era tão fácil, era algo mais devagar. Então, para muitas pessoas, o computador era tipo o computador. Era aquele negócio ali. E aí, o computador, aquela entidade computador, botaram ele para jogar contra Kasparov, e Kasparov, na primeira vez, perdeu um jogo. Agora, perdeu um jogo, mas ele ganhou ainda, né? Mas já levantou umas sobrancelhas aí. A galera já, ó, ganhou um jogo do campeão mundial ali, ó. Não é todo mundo que ganha o jogo dele, não. E aí, no outro ano, voltou e ganhou do Kasparov. Então, assim, trouxe muita mudança. A forma como as pessoas viam o computador foi um pouco modificada. E aí você pega assim, o que é que isso mudou no xadrez? O que é que isso mudou para as pessoas do xadrez? O que é que isso mudou a percepção do mundo com o xadrez e a percepção das pessoas para o xadrez também, que jogam xadrez, os jogadores de xadrez? O que é que isso mudou agora que a máquina era capaz de vencer jogadores de xadrez? E como nem eu nem Camila é jogador de xadrez, a gente decidiu convidar um jogador de xadrez para participar aqui com a gente desse episódio. Vai ter uma participação especial desse episódio aqui,
com Nosso primeiro convidado. nosso primeiro convidado. Nosso primeiro convidado vai ser uma pessoa que também era área de tecnologia, também trabalha com desenvolvimento de software, não na área de inteligência artificial, mas tudo bem, a gente perdoa ele. Mas é um rapaz lindo. Mandar o Instagram Lindo. dele pra você, moças aí que queiram seguir. Não é pra mandar Instagram pra Mandar, ninguém, não. botar o Instagram dele na arroba do comentário aqui. Lindo rapaz, jogador de xadrez, super inteligente. Avner, o esposo de Camila. Camila é muito ciumenta, não compartilha uma esposa dela com ninguém. Mas Não ele vai compartilho. estar aqui agora presente. Vamos fazer um corte agora. Ele vai aparecer aqui do lado. Ê, Avner! Esse é o meu marido, Avner Anjos, Ex-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. ex-vice-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Joga xadrez desde que nasceu. Saiu na barriga da mãe jogando xadrez, entendeu? Nunca perdeu uma partida. Jamais. E agora tá aqui jogando na Suécia. Tá quase campeão mundial da Suécia. Campeão mundial de Luden. Certeza. É verdade esse bilhete. Se apresenta, B, rapidamente. Um minutinho aí. Apresentação Tudo rápida. bem? Meu nome é Afner. Atualmente eu sou engenheiro de software, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Não trabalho com IA, já pesquisei algumas coisas na área, mas atualmente estou focado no desenvolvimento de software e qualidade de software na Volvo Cars. E sua vida no xadrez? Eu comecei a jogar xadrez, se eu não me engano, em 2007, quando eu entrei no Instituto Federal de Pernambuco. Jogo xadrez desde então, tornei árbitro em 2014, pelo um curso que foi oferecido pela Federação Pernambucana de Xadrez. Fui promovido, passei por todos os processos, fui promovido até árbitro nacional, atualmente sou árbitro nacional pela Confederação Brasileira de Xadrez. E durante o período de 2021, de 2019, 2020 a 2022, eu fui... Então, B, hoje a gente chamou pra cá pro podcast porque a gente tá falando sobre o desenvolvimento da IA e a gente falou um fato que envolve xadrez. Como você é jogador de xadrez há muito tempo, a gente queria o seu input. E esse fato foi que em 85, ali meados de 80, começo de 90, a IBM lançou o Deep Blue, que foi um computador que era específico para jogar xadrez. E aí em 96, Kasparov jogou contra esse computador, ganhou de 3-1. E no ano seguinte teve uma revanche, e aí o computador ganhou de Kasparov. E queria saber se você sabia esse fato, com certeza devia saber. E o que significa, assim, o que você acha que significou para a comunidade do xadrez isso ter acontecido? É engraçado, na minha opinião, assim, foi o início do modo como o xadrez é visto pelos jogadores e tal, começou nessa época. E uma coisa engraçada é que Kasparov, na época, acusou a IBM de ter tido influência externa, né? De ter tido influência de humana na decisão do computador. Alguns lances foram meio... Trapaceou? Trapaça. Fofocas da IA. Atualmente, ele já lançou... não desculpa, mas ele já deu depoimentos dizendo que se arrepende do que falou, mudou a opinião dele em relação ao que aconteceu. Ele realmente acha que aquilo ali não foi mais... Não houve interferência externa. E até saiu um documentário, eu acho que The Human Against the Machine, ou alguma coisa em relação a isso, com esse nome mais ou menos. Foi sobre todo essa disputa, né, sobre os dois matches que aconteceram em 96 e 97. E o que aconteceu mais ou menos foi que, para evitar um bug, o computador escolheu um lance que não deveria ter sido jogado, tá entendendo? E a outra vez foi alguma coisa assim, o computador só escolheu o primeiro lance para uma determinada situação específica, mas não seria o que o computador normalmente jogaria. Mas, na minha opinião, assim, foi o início de uma revolução, porque naquela época, ainda assim, não se acreditava que o computador era mais forte que o ser humano. Basicamente, o computador faz cálculos de força bruta, mas ele tinha uma avaliação própria, mas era basicamente força bruta, tá entendendo? Então, hoje já existem engines, que é como a gente chama, né, o motor de cálculo, que não só é força bruta, mas também baseados em redes neurais, como foi o AlphaZero, que eu acho que foi lançado em 2019. Já usa redes neurais, já meio que entende o jogo de certa forma,
que não era o caso de motores feitos antigamente, né? Ele só tinha o cálculo bruto, de força bruta, e com alguma entrada de banco de dados de partidas conhecidas, ele sabia mais ou menos o que fazer em determinada posição. O método de avaliação dele da posição era um pouco diferente, né? Hoje já meio que a máquina meio que entende o jogo, apesar de, na minha humilde opinião, o ser humano ela deixa de levar em consideração o fator humano, né? Que é um negócio meio ela entende ela meio que entende o jogo, mas ela de certa forma não tem criatividade para dar alguns lances ou criar alguns planos assim. Essa é uma opinião minha. Ah, legal. Porque eu imagino que quando você tem só pela força bruta mesmo de cálculo, não tem a beleza do esporte, né? A beleza do esporte entra com o ser humano, né? A máquina pode estar chegando aí perto agora com redes neurais. Eu acho realmente interessante, assim. Em algumas posições, força bruta resolve, inclusive, para ser humano, né? Quando você está numa determinada posição, que a árvore de análise, assim, você escolhe lances e tenta avaliar dependendo do... Se eu jogar esse lance, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Se a análise é linear, um ser humano avalia razoavelmente bem, eu diria. Então, nesse tipo de posição, força bruta resolve qualquer coisa. Mas o problema é isso daí é o que a gente no xadrez chama de tática, né? Você tem o que fazer quando você fazer alguma coisa quando você tem para fazer. Mas o meu ponto de vista é um problema estratégico. Quando você não tem nada claro na posição do xadrez, como você vai abordar aquela posição é que eu acho o ser humano mais criativo em relação a isso. O computador entende o que fazer, mas às vezes é meio difícil explicar. E isso daí inclusive, alguns youtubers, grande mestre, fala isso, que seria um negócio razoavelmente interessante se hoje em dia você conseguisse colocar essa avaliação de fator humano, de dizer a máquina acha isso, avalia essa posição como melhor para o branco ou melhor para o preto, por causa disso, o plano é mais ou menos esse, tá entendendo? E isso daí é um negócio que eu acho massa. Legal. Interessante. Tu acha que hoje em dia a máquina ganha de qualquer ser humano? Tu acha que botar uma máquina contra Carlsen ele perde? Eu acho que Carlsen, num dia inspirado dele, ele consegue alguns empates. Mas hoje é sabidamente conhecido que a máquina é mais forte que o ser humano. Inclusive, a utilização de computador é um método já meio que estabelecido para treinamento de jogador. Tá entendendo? Também houve uma mudança muito grande, principalmente na época que lançaram os computadores, que isso eu já tive input de alguns mestres e me falaram isso, que antigamente os mestres eram muito focados no entendimento geral da posição e não calculavam tanto. Mais ou menos na época que o computador foi começado a utilizar no jogo, foi que o raciocínio meio que mudou. Em vez de, obviamente, eles têm um entendimento muito grande da posição, mas eles são mais, a maioria das atividades deles é focado em cálculo, tá entendendo? Que é basicamente o que o computador faz. Então, hoje em dia já é sabido que ferramentas como motores de xadrez são utilizados para estudo, para você entender o que é que o computador fazia naquela posição. E uma coisa interessante, por exemplo, quando você analisa suas partidas, que é um meio de aprender, quando você vai avaliar elas, você vê quando a avaliação do computador muda. Quando, por exemplo, em determinado momento você está numa avaliação de igualdade, ou você faz um lance e o lance alterou a avaliação para ou vantagem para o outro adversário ou vantagem para você, tá entendendo? E você, a partir daquele ponto que a gente chama de lance crítico, você entender como é que você deveria ter jogado aquela posição, tá entendendo? Então a avaliação da máquina mudou drasticamente o modo como o jogo é feito, estudado e jogado. Então você sempre se baseia no que é melhor que você, tá entendendo? Então por isso que eu estou dizendo que em geral a máquina joga melhor que o ser humano. É isso que eu mais ou menos, na minha opinião. Legal. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, então, que a inteligência artificial mudou a forma como o xadrez é visto e estudado e jogado no mundo inteiro? O avanço da inteligência artificial foi responsável direta na mudança de como o xadrez é jogado? Não a inteligência artificial propriamente dita, computador em si, porque já foi mudado. Mesmo quando, por exemplo, Deep Blue não tem nenhum tipo de inteligência artificial propriamente dita, né? Mais ou menos, obviamente, ele tem
cálculo bruto, tem um input de banco de dados de partidas anteriormente jogadas e tal, mas não é baseado, por exemplo, em redes neurais, tá entendendo? Então, talvez ele possa parafrasear essa pergunta como, tipo assim, o avanço da tecnologia no geral mudou o jogo como o xadrez Sim. a forma como o xadrez é estudado Não, e jogada. Isso com certeza. E, inclusive, assim, há momentos diferentes, né? Por exemplo, em meados de 85, início de 90, mudou o xadrez de alguma forma para um xadrez mais analítico, mais cálculo, força bruta, de cálculo e como você usa o computador. E eu acho que mais ou menos em meados de 2017, 2019 mais ou menos, com o aparecimento de engines baseadas em redes neurais, você começa a entender mais porque a máquina começa a meio que aprender a jogar realmente xadrez, tá entendendo? Então você pode trazer meio como o modo de jogo do computador, trazer para um jogador, uma pessoa física, né? Um jogador de xadrez. Então, realmente, o que eu diria que a disrupção entre o que aconteceu nos inícios dos anos 90 foi muito maior do que o que aconteceu recentemente com a IA. Mas sim, ambos influenciaram o modo como o xadrez é jogado e estudado. Eu fiquei agora com mais uma curiosidade. Alguma coisa que eu queria perguntar. Tem alguma jogada do xadrez que foi criada por computador? Ou todas as... Alguma coisa que o computador fez que nenhum humano esperava, que nenhum humano tenha feito antes? Não. O que acontece tá. Geralmente em partidas de grandes mestres, você tem, quando eles geralmente querem fazer isso, debate teórico. O que eu chamo de debate teórico os dois estudaram muito a teoria, por exemplo, de abertura, e o que eu falo debater vamos ver até onde eu estudei mais, tá entendendo? O início da abertura, por exemplo, você decorado, eu decorei 15 lances da abertura, você também, vamos saber até mais ou menos, vamos debater essa abertura, vamos discutir essa abertura, uma partida. O que acontece geralmente é o computador, os jogadores e grandes mestres também usaram o computador para achar lances que ou não foram jogados anteriormente, ou trazer, de uma certa forma, por exemplo, como eu falei antes, o fator humano, né? Porque nem sempre o melhor lance é o lance que pode trazer chances de vitórias. Vamos dizer que se eu e você decorar sei lá, 15 lances de abertura, baseado no computador, a gente vai chegando na posição equilibrada. O que acontece com o fator humano é que, por exemplo, eu posso jogar não o melhor lance, mas que vai trazer problemas práticos para o meu adversário, e isso daí já vai tirar o outro jogador da teoria ou do estudo de abertura, e isso daí vai mudar o modo como a partida encaminha, tá entendendo? Então, o computador, obviamente, ajuda a trazer lances que não foram historicamente muito debatidos, e o jogador de alto nível pode jogar em uma partida de alto nível, e é o que a gente chama de novidade teórica, tá entendendo? Você geralmente estuda a abertura, vê, esses daqui são mais jogados, mas tem esse lance aqui que o computador está dando como um lance que não é o melhor da posição, mas é um lance jogável, e que você, como jogador de xadrez, tem o discernimento de dizer isso daqui traz um problema prático para o meu adversário. Pode não ser o melhor, mas traz um problema prático. Então, sim, eu diria que você tem como trazer lance do computador para a vida real. Massa. Você acha que jogadores de hoje em dia têm vantagem em relação aos jogadores das antigas por ter tanta opção de estudo, assim, porque, pô, agora com computador, internet, esses programas, tem uma quantidade muito maior até de tipo de histórico de partidas, trazendo problemas para os jogadores treinarem. Inclusive, esse negócio é engraçado porque você fica... Mas é a mesma coisa que qualquer outro esporte. De quem foi o melhor do futebol de todos os tempos. Pelé, Maradona, enfim. Mesma coisa foi muito é comentado hoje em dia que Magnus foi o melhor jogador da história. Mas ele estudou os jogos de Kasparov, que estudou os jogos de Fischer, que estudou os jogos de Capablanca, que estudou os jogos de jogadores que vieram antes dele, né? Então, sim, eu acho que sim, eles têm algum tipo de vantagem, mas não só pelo talento, mas também por um contexto histórico de tá vivendo
numa época em que você tem o auxílio do computador para estudar e desenvolver seu jogo, mas também por ele ter tido a oportunidade de estudar jogadores que vieram antes dele, né? Então, obviamente, você não pode afirmar assim que Calça de longe o melhor de todos os tempos, porque você não sabe como seria a situação se, por exemplo, Fischer tivesse nascido na mesma época, ou se algum outro jogador, Capablanca, tivesse nascido na mesma época, tá entendendo? Sim. Você só pode comparar o jogador com o contexto dele. E aí eu tenho para dizer, Magnus é de longe o mais forte da época, porque comparado com os outros jogadores da mesma época dele, ele tem um gap de entendimento do jogo e de cálculo que é absurdo. Hoje em dia todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias que ele tem, né? Sim. E aí, hoje em dia, mas é injusto, né, comparar ele com jogadores mais antigos que não tinham toda essa tecnologia para ajudar, né? Fique claro. Confirmado aqui, Magnus Gold, foi Avner que falou. Tá confirmado. Obrigado, Avner, por ter vindo. Obrigado, Avner, pela sua participação, por ter confirmado aqui pra gente no programa que não deixa nenhuma dúvida, Magnus foi o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Muito melhor que Kasparov. Muito melhor que Kasparov, sem nenhuma dúvida. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Legal, Bê. Obrigada aqui pela sua primeira participação no podcast. Muito obrigado. Espero que primeira de muitas. Tá certo. Você gostou de participar do nosso podcast? É uma experiência. Obrigada, beijo. Tranquilo, valeu. Pronto, esse foi o Corto com Avner, né? E espero que vocês tenham curtido aí a participação especial dele. Ele deu alguns inputs pra gente aí de como é a área do xadrez, como foi afetada e como isso mexeu com a realidade do jogador e do esporte, né? O esporte xadrez foi afetado pela tecnologia e ali um pouquinho da inteligência artificial, os meados, o início dela, botando as garras de fora, e hoje em dia também, como é que ela já está muito mais interessante, o que ela pode fazer aí, as expectativas que a gente tem para ela agora. Isso. E aí vamos seguindo com a nossa linha histórica, né, do que a gente estava trazendo para vocês. E já fala um pouco assim de quando surgiu aí mais ou menos a internet, porque a IA estava um pouco parada porque faltavam algumas coisas para ela decolar, né? E ali, no final de 90, 2000 e tanto, surgiram algumas coisas que possibilitaram que a IA desse um salto ainda maior. Fala um pouco sobre isso. Camila falou do Deep Blue, né? Ele era capaz de analisar 100 milhões de possibilidades por segundo. Né? E aí outras máquinas eram capazes de analisar várias coisas. Mas eles iam analisar o que exatamente, né? Porque o computador estava acabando de chegar, né? Tudo era papel ainda, gente. Eu sei que para você que não estava vivendo nessa época ainda, é difícil de entender. Mas as coisas não estavam no computador antes. Era papel, a galera guardava tudo nos arquivos gigantescos, cheio de envelope, com ordens e datas. Hoje a gente tem database, né? As pessoas viajavam com mapa, minha gente. Isso, na mão. Usava mapa para chegar nos lugares, não era na sua palma da sua mão. Como faziam os maias. Eles se guiavam pelo sol e pelas estrelas. E agora a gente usa GPS, né? E é louco você pensar nisso, que fazem o quê? 20, 25 anos que isso aconteceu, mas 20 anos atrás, 25 anos atrás, existia uma falta de informação disponível para se treinar qualquer coisa, né? Não, as máquinas elas não eram nem de perto tão poderosas quanto as de agora, mas elas já tinham capacidade de processar muito mais dados do que existiam disponíveis. E aí, o que é que se tornou popular quando os computadores pessoais, os PCs, os personal computers, se tornaram populares para todo mundo? Foi a internet, né? A internet foi a grande revolução dos anos 90, ali, perto de 99. Teve a questão do bug do milênio, que disseram que ia mudar tudo, e ia virar de um milênio para o outro, e aí teve o mundo ia acabar. O mundo ia acabar, teve a bolha do .com, né, que todo mundo ficou, meu Deus, tem que comprar coisas, compra domínios, qual é a minha coisa, quero pegar todos os domínios existentes .com, e não foi tudo isso, não, a galera saiu comprando um monte de coisa aí, depois teve um crashzinho na internet, como toda tecnologia nova que surge, tem aquele hype inicial, né,
pessoas começam a jogar dinheiro nela, tipo assim, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. E aí vão ter quem vai ganhar muito dinheiro e vai ter quem vai só perder dinheiro mesmo, jogar dinheiro fora, porque não é simples assim. Só que o que a internet possibilitou? A internet possibilitou 1 milhão, 1 bilhões de pessoas dando informação voluntariamente na internet. Então, cada clique que você dá, cada caractere que você digita, quando você vai num site onde você clicou, foram se criando formas sofisticadas de absorver toda aquela informação, tudo para poder se estudar o seu comportamento, estudar o comportamento das pessoas, entender o que é que elas estão procurando. E foram utilizadas teorias que já existiam no mundo real para aplicar a elas também na máquina, né? Então as páginas da web, elas começaram a ser desenvolvidas como vitrine de loja, e a forma como você organiza tudo no seu computador, ela é otimizada hoje. Página no Instagram, YouTube, tudo isso é um estudo, é uma ciência que foi criada na época, começou a ser criada nos meados do ano 2000 para coletar dados. Porque se descobriu que dados seria o commodity mais importante dos próximos anos. Não era 100% isso. Também tem um fator energético, que aí eu já vou trazer um pouco para Camila agora. Camila vai falar para a gente quais foram as outras limitações que a internet não foi capaz de suprir. O que é que também estava faltando ali? Por que agora está tão bom agora? Por que está chegando nesse ponto que está chegando agora? Pois é, tem essa parte dos dados, né, que eles precisavam de dados para avaliar, para os modelos crescerem, mas também tem a parte do poder computacional, porque, como o João falou, antigamente os computadores eram incrivelmente grandes, mas eles não tinham, nossa, nenhum teco da capacidade que o seu celular tem hoje em dia. Então, a evolução do hardware, ela foi possibilitando com que algoritmos cada vez mais sofisticados fossem aparecendo. Lembra quando a gente estava falando lá do Perceptron, que ele só tinha uma camada, era uma rede neural, uma rede de neurônios, mas só tinha ali uma camada. E aí os pesquisadores foram experimentando, colocar mais camadas, deixar a coisa mais profunda, e o que ia acontecer. E isso só foi sendo possível porque o hardware foi evoluindo, foi acompanhando. Então, foram criados GPUs, que são hardwares aí que são feitos para isso, para rodar as coisas em paralelo. Não vou entrar no GPU. E, enfim, foram surgindo GPUs, já tem TPU, já tem, enfim, o hardware foi evoluindo. E aí, lá em meados de 2010, começou uma abordagem que é conhecida como aprendizagem de máquina. E isso também mudou bastante as coisas, porque como é que era feito antes da aprendizagem de máquina? Eram regras que faziam com que a máquina fosse inteligente. Então, por exemplo, se você queria, sei lá, imagina o filtro de spam do seu Gmail. Eu vou construir aqui um filtro de spam. Aí você tinha que colocar regras, que era uma pessoa que pensava. Então, por exemplo, se tiver a palavra compre agora, vai direto para o spam. Se vier de um e-mail que tem 800 A, B, C, 8, 9, 10, vai para o spam. Então, tinha uma pessoa ali que fazia regra, certo? E aí, isso é custoso. E, assim, existem coisas que a gente faz com muita facilidade, o ser humano faz com muita facilidade, mas que a gente não sabe explicar como é que a gente faz. Por exemplo, o reconhecimento de um rosto. Você reconhece o rosto do seu amigo, da sua mãe, à distância, você reconhece aquele rosto. Só que você não para analisar e pensar, opa, reconheci porque, sei lá, como é que é um rosto? É redondo, é oval, mas todo rosto não é. Então é porque tem 2 olhos, um nariz e uma boca. Mas um gato também tem. Então é difícil você criar regras para certas atividades. Como que diferencia um gato e um cachorro? É difícil você pensar exatamente, dizer exatamente quais são as características que fazem aquela coisa ser, né, aquilo. E aí era difícil para o computador fazer essas coisas porque a gente não conseguia explicar a ele como fazer. Porque era assim que as máquinas inteligentes faziam antes. A gente explicava a eles o que fazer e ela fazia muito bem e muito rápido. Mas a gente explicava. Quando começa a surgir o aprendizagem de máquina, é justamente isso. É a máquina aprender sozinha, sem que você tenha que dizer para ela todas as regras, todos os detalhes. E aí começou essa coisa de você dar dados e a máquina aprender por experiência, como você mesmo aprende. Então, como que você sabe que um gato é um gato? Quando você era bebê, você via um gato, sua mãe dizia, olha um gato. Aí você dizia, isso aqui é um gato.
Aí você via um cachorro, aí você dizia gato, aí sua mãe é um cachorro, aí você, eita, isso aqui é um cachorro. Então você ia aprendendo com a experiência, e quanto mais você via daquela coisa, mais ficava fixo na sua mente o que aquilo era. Então, com a aprendizagem de máquina, começou assim com as máquinas também, elas aprendem com exemplo. Então elas vão ver lá um monte de foto de gatinho, um monte de foto de cachorrinho, e aí ela vai aprender o que é um gato e o que é um cachorro. Só que a coisa interessante é que você não precisa dizer as regras. E com a aprendizagem de máquina um pouco mais antiga, assim, lá em 2010, você tinha que dizer quais eram as características importantes. Então, por exemplo, se você está fazendo lá um sistema para prever o preço de uma casa, aí você vai dizer, ó, o que é importante? É importante o tamanho, é importante a quantidade de quartos, é importante a localização, é importante isso. Mas tinha uma pessoa que era especialista que estava dizendo quais eram as características importantes. Aí o que acontece quando a gente introduz o Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, é aquela rede neural que tinha uma única camada, agora tem várias camadas. O que vai acontecendo é que o próprio algoritmo, ele aprende o que é importante para aquela classificação que ele está fazendo. Então agora o ser humano não precisa mais dizer, ó, quando for um gato, preste atenção com a orelha dele assim. Não, o algoritmo vai decidir sozinho o que é importante para ele aprender aquilo. Isso é muito legal, isso mudou muito e, enfim, trouxe toda essa nova onda de IA que está surgindo. A gente perde um pouco do que a gente chama de explicabilidade, a gente passa a entender um pouco menos da decisão que a máquina toma. Então agora a máquina toma decisões que a gente não consegue 100% explicar, e isso introduz alguns problemas. Mas é esse deep learning, essa aprendizagem profunda, que possibilita essa onda de ferramentas que está surgindo agora. Os pesquisadores vão brincando com os algoritmos, vão aperfeiçoando, o volume de dados vai aumentando muito, começa a surgir modelos gigantescos, e eles vão possibilitando o surgimento disso que a gente está vendo hoje. Então, vamos falar de exemplos de inteligência artificial ou aprendizagem de máquina. Hoje em dia meio que acaba ficando... As duas coisas acabam significando a mesma coisa assim na prática, porque a grande maioria dos algoritmos de inteligência artificial hoje em dia são aprendizagem de máquina. E alguns exemplos, assim. Mais óbvio é o ChatGPT, que explodiu aí. Mas a gente tem, por exemplo, esse filtro de spam do Gmail que eu falei antes, né, do e-mail. Ele agora aprende sozinho o que é um spam, o que não é. Isso é um algoritmo de aprendizagem de máquina que talvez você não tivesse percebido que era. Outras coisas, o Google News. O Google News é um tipo de aprendizagem de máquina que a gente chama de clustering. É como se fosse agrupamentos. Então, ele pega um monte de dados, que é um monte de notícias que saem todo dia, e ele vai agrupar aquelas notícias que são parecidas. Então, você tem lá o Google News, aí surge um monte de notícias sobre um assunto X que aconteceu hoje. Ele agrupa lá tudo e mostra para você. E você só precisa ler aquele primeiro. Uma coisa que é interessante nisso aí, dessa coisa de agrupamento, é que houve a criação de formas de organizar dados, né, na internet. As hashtags hoje em dia são formas de organizar conteúdo de um mesmo... que cairia no mesmo potinho, né? O Google, ele faz essa organização de outras maneiras. Tem palavras-chave que ele usa dentro da sua algoritmo de busca e tudo tá lá no Google, tudo tá na internet. Então o Google, ele tem acesso a tudo aquilo ali, aí ele vai pegar palavras-chave em cada um dos seus textos. Eles chamam isso de Search Engine Operations, Search Engine Options, as ferramentas de pesquisa disponíveis, né? As opções de ferramenta de pesquisa, você joga lá umas palavrinhas-chave dentro do seu post de blog, dentro da sua... Search Engine Optimization. Optimization, entendeu? Então você tenta deixar a sua página o mais saudável, mais optimized, o mais organizada, para o Google ir lá pegar aquela lista assim, isso aqui é notícia de futebol. Vou jogar aqui para quem gosta de futebol. Mas é notícia de futebol do Flamengo, do Vasco ou do Botafogo? Ah, não, essa aqui é do Flamengo, essa aqui é do Vasco, essa aqui é do Botafogo. Então essa aqui eu vou jogar para quem torce pro Flamengo, essa aqui eu vou jogar para quem torce do Vasco, essa aqui eu vou jogar para quem gosta do Botafogo, ou essa aqui é do Fluminense, para a galera do Rio de Janeiro não ficar com ciúme, botei todos os 4. Aí, as hashtags são outras formas de fazer isso. Você vai lá no Instagram e aí você bota, a galera cria o conteúdo, ela bota hashtag, você vai lá no Twitter, você faz seu Twitter, você bota um hashtagzinho no final. Então o Twitter pega aquilo ali, aí ele agrupa todos aqueles tweets ali, faz uma conta e bota nos trending topics.
Então, o que é que tá bombando na internet agora? Não, o que as pessoas estão falando mais? É baseado no quê? Vai pegar palavras-chave, hashtags ou simplesmente coisa que você disse solta no seu Twitter e você mencionou a Taylor Swift. E aí vai aparecer lá, a Taylor Swift tá bombando no Twitter, tá lá em cima. O BTS agora. O BTS tá lá em cima agora, só falam o BTS, por aí vai. E vai aparecer para você, se você quiser filtrar a internet por aquela palavra ali, vai aparecer tudo que o algoritmo filtrou para você. Tudo isso é uma forma de machine learning. Eles aprenderam como separar, pegar coisas. Outras coisas que a gente não pensa tanto, mas que tá sempre no nosso dia a dia. Eu gosto muito de citar aqui o exemplo da Amazon, que é você abrir sua loja e ele já vai saber o que é que você está procurando, o que é que você quer. Olha, continue aqui o que você parou na sua última busca. Que você nunca buscou aquilo na Amazon, não, você já estava buscando no Google e aí de repente apareceu ela, não, mas está aqui, eu sei que você estava procurando. Você não quer não checar? Cheque essas opções aqui. Aí aparece assim, ofertas do dia. Aí você clica e é tudo coisa que você já estava procurando antes, e aparece lá nas ofertas do dia, porque você procurou várias vezes, ainda não tomou a decisão de comprar, e ele diz assim, vamos dar um empurrãozinho aqui agora, vamos jogar uma oferta do dia, botar um desconto de R$3 aqui, vai que ele compra, né? Mas olha, tá de 59 por 56, tenta aí, ó, vai, compra. A devolução é grátis, caso você não consiga, mas eu vou dificultar o máximo possível para chegar de volta de mim. Enfim, todas aquelas ferramentas que eles vão criando. A Apple, com o smartwatch, né, que você bota a hora que você dorme, a hora que você vai acordar. Por exemplo, meu celular, quando eu boto ele para carregar à noite, ele diz assim, que está carregando de uma maneira equilibrada até às 7h45 da manhã para optimizar a vida da minha bateria. Mas por que ele escolheu 7h45 da manhã? Porque 7h45 da manhã é a hora que eu acordo. Normalmente ele quer que chegue a 100% só na hora que eu acordar. Então, ele aprendeu a minha rotina, ele vai aprendendo o que você vai fazendo, ele vai criando aquilo ali. Então, hoje a gente acha que IA é o ChatGPT, porque é o que tá aí na internet, e a galera tá fazendo os videozinhos dela, criando avatar, e isso é massa, é coisa, mas a gente já tava vivendo nessa era de IA, de informação e tecnologia há alguns anos, a gente só não tinha percebido ainda que já estava em todo lugar. Até no trânsito, hoje em dia, tem sistemas inteligentes para sinais abrirem e fecharem baseado em horário de pico que eles estudaram, e aí tem todo um estudo, aí o computador vai propor um modelo óptimo, um modelo mais otimizado possível para diminuir o trânsito, entendeu? Até velocidade máxima e mínima, que você pensa que isso não é uma coisa levada em consideração. Como o Google sabe exatamente a hora que você vai chegar no lugar no Google Maps, por que ele sabe? Entendeu? Ele leva em consideração velocidades máximas e mínimas, sinais. Tudo isso está no algoritmo de inteligência deles lá. Eles estão processando todas aquelas informações, todos aqueles dados que você dá pelo seu telefone. Entendeu? Você está ligado ali dirigindo com o Google Maps, está você e tem umas 50 outras anteninhas ali pegando dados do seu lado, tudo jogando para o Google todos os dias. Ele avalia aqueles dados e treina o algoritmo dele para aprender a dar o melhor output possível. E hoje é quase natural. Você pega, bota o Google Maps e ele te dá uma hora, a chance de você chegar na hora que ele deu é altíssima, porque ele entende muito bem o que é que acontece. Ele tem muito dado. Então, eu acho que quando a gente chegou agora nessa era de ouro para IA generativa, a era de ouro da IA no geral, é porque a gente está na era que pegar dados nunca foi tão fácil. As pessoas distribuem os dados com etiquetas deles coladas do que é cada uma coisa diretamente no modelo do computador das pessoas. Óbvio que tem toda uma ferramenta para tratar aqueles dados, né? As pessoas precisam tratar aquilo, tirar o máximo de ruído possível, mas depois de tratado aquele database que eles recebem, que o database é tipo o banco de dados, né? O banco de dados que é recebido depois que ele recebe um tratamento meio que basicão hoje em dia já, eles jogam para o computador e aí dali o computador vai chegar a conclusões. E óbvio, como a Camila falou, existe esse problema na IA, né? A caixa preta na IA. Mas e aí, quando ele chega a conclusões que a gente não entendeu muito bem por que ele está dando aquele resultado, a gente não sabe exatamente como ele chegou até ali, quais foram os caminhos lógicos, as decisões lógicas. A gente tenta entender, a gente estuda, existem pessoas que estão todos os dias aí tentando entender a lógica por trás das decisões da máquina, mas no fundo, a gente já deu bastante poder a ela para ser uma criança grandinha, crescida e tomar as próprias decisões. E ela toma mesmo, e muitas vezes ela tá certa, e a gente usa aquele output dela, mesmo sem ter total ciência do porquê que ela escolheu aquilo ali.
Isso aí é assunto É. para outro dia. A gente vai falar mais E eu sobre isso acho no que futuro. isso vai avançar ainda mais, né? Acho que a gente vai deixando ela cada vez mais sozinha. Sim, já tá muita coisa mudando, né? Eu sei que esse podcast aqui a gente tenta ficar fora de assuntos mais polêmicos e política e tudo mais, mas tem aplicações práticas na IA, por exemplo, hoje já se usa bastante armas não pilotadas por seres humanos. Está tendo uma guerra É, agora. pois. Pessoas que esqueceram, não mencionam-se tanto mais. A Rússia e a Ucrânia ainda estão em guerra, elas continuam tendo guerra e a luta ainda está acontecendo todo dia. E como eu estou no cluster, no grupo do Google de inteligência artificial, ele acaba me mandando um monte de coisa sobre drones, ataques de drones que estão sendo feitos pela Ucrânia dentro da terra da Rússia, a forma como eles evitam detecção por outras máquinas. Tudo isso é uma forma que esses drones eles evoluíram com o aprendizado de máquina para evitarem serem detectados. Né? Hoje em dia, a tecnologia não é nem. Existe uma pessoa humana responsável por aquilo ali, mas quem toma certas decisões para que o drone não seja detectado mais não é nem o ser humano mais, é a própria máquina que toma decisões em tempo real. Então, outra coisa que é uma aplicação que existe hoje, né, que coisas já estão sendo usadas hoje, é para uso militar. Como a gente sabe, a internet em si foi desenvolvida para uso militar, então não tem como desassociar as duas coisas, a tecnologia e o militar, eles andam lado a lado, e não é diferente para a IA. Existe já hoje aplicações da IA e da inteligência artificial como um todo, a generativa ou não, em embates. Então muita coisa vai acontecer no futuro e acho que por isso que eu acredito que é tão importante o que a gente está fazendo aqui. Tem um grupo de pessoas que entende do assunto, que está informada, que não vai simplesmente escutar e aceitar, que vai participar do debate quando se houver um debate sobre o que fazer, o que é que tem que ser regulamentado, o que é que não precisa ser regulamentado, se criar é isso, é criar um banco de dados de informação dentro da cabeça das pessoas sobre IA. É tentar trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, essas coisas, para a gente não achar que a IA é como o computador era antes, uma coisa de outro planeta, uma coisa de outro mundo, uma coisa que está fora. A gente quer desconstruir o monstro inteligência artificial e entender que é uma coisa igual a qualquer outra, fazer as pessoas verem aquilo como, ó, não é de hoje, não é porque está falando agora no jornal. Turing já falava de máquinas inteligentes em 50, e aí inventaram o termo em 60, e aí já criaram outras coisas. Mas você está achando isso aí, mas você já tem com a inteligência artificial na sua vida todos os dias. Ah, vai tomar um emprego? Ah, muitos empregos vão embora, outros vão surgir, entendeu? Mas o que é que a gente precisa se preocupar mesmo? O que é que são as coisas que tem que ser preocupantes? E o que é que não é que precisa ser preocupante? O que é que a gente pode simplesmente aprender e aperfeiçoar e usar ao nosso favor? Eu acho que essa é uma das propostas mais importantes que a gente tem aqui. E é por isso que o nome desse episódio é o Despertar da Força, entendeu? A gente quer mostrar como foi o início de tudo e trazer a mensagem do tipo, caramba, é o início de mais uma fase só. Já tiveram tantas outras, né? A IA, ela não começou hoje, ela começou há muito tempo atrás e passa por diversos estágios e agora a gente está em mais um estágio dela. E quando o hype passar, porque o hype inevitavelmente vai passar, porque a gente se acostuma muito rápido com novidade. Então teve esse boom aí do chat GPT, mas já o hype vai passar, a coisa vai acalmar, as pessoas vão achar, a inteligência artificial sumiu. Não sumiu, entendeu? A história nos ensina que existe um hype, existe um período de calmaria e daqui a pouco surge uma nova coisa. E a tendência é essas coisas surgirem com um intervalo cada vez menor umas das outras. Então a tendência é acelerar realmente. E pra gente ficar ligado que é realmente uma coisa que veio para ficar e que é bom que a gente entenda, né? E É é isso. isso. Você tem alguma consideração final que você gostaria de fazer? Algum comentário, alguma coisa para trazer aí para a galera? Não, acho que não. Acho que tô Então, satisfeita. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio mais informativo, foi algo que a gente quis realmente fazer para botar um nível, né? Uma coisa meio assim, de onde a gente está partindo.
para ter um conhecimento mais igualitário entre todo mundo aí. Eu sei que a gente fez isso apenas no episódio número 7, mas fica aí para vocês, é um episódio legal. Se você participou de uma discussão e a galera queria entender um pouco mais sobre IA, manda aí para ele. Manda aí para ele, é uma forma interessante de você espalhar um pouco de conhecimento, da pessoa entender um pouco mais sobre o que é e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que qualquer um pode usar, qualquer um pode interagir e que não veio para roubar emprego nem nada de ninguém. Até porque, como disse uma famosa personalidade da internet, que eu não sei o nome mais, eu esqueci, mas a frase dela ficou marcada na minha cabeça. Se a IA fosse inteligente mesmo, ela não ia nem querer o meu emprego. Então, por que ela ia querer o meu emprego se ela fosse inteligente? Então, não tem que ter medo da IA roubar o emprego de ninguém. Não tem que ter medo de fazer nada disso. É simplesmente seguir a sua vida, se adaptando, se informando e escutando a Se sociedade da IA, atualizando. compartilhando para Exatamente. todo mundo, porque se você tiver sem vontade de ler as notícias que o Google mandou para você, personalizadas, a gente faz um compilado para você, bota tudo aqui, você escuta aí enquanto tá cozinhando, enquanto tá dirigindo, enquanto tá fazendo outras coisas, enquanto você tá fingindo que tá trabalhando, porque todo mundo sabe que você faz isso quando você tá de home office. É isso, galera. Um beijo para vocês, obrigado por mais um episódio, a gente se vê semana que vem, até a próxima, tchau! Cheiro!